Olá, queridos amigos e amigas, uma excelente quinta-feira para todos nós, um bom dia para todos os nossos irmãos que estão aqui agora às 7h30 nos ouvindo e nos acompanhando. Que possamos começar o nosso dia com o amor, com a humildade, com a serenidade e com todas as virtudes que o Cristo é uma grande inspiração para nós, vividas no nosso coração, que possamos hoje e sempre viver os ensinos de Jesus, aurir eles dentro da nossa alma, senti-los e também vivê-los. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos começar o nosso dia, nossa quinta-feira, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, conversando, compartilhando ensinos, compartilhando uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje eu vou convidar todos para a gente dar sequência na nossa passagem de ontem. Lembremos que ontem nós refletimos lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem do item 14. E hoje nós daremos sequência ao item 15 deste capítulo, da passagem Perdão das Ofensas. E bom, meus queridos amigos e amigas, eu gostaria de iniciar a nossa reflexão de hoje lendo para nós um trechinho da nossa reflexão escrita, em que é nos dito: o perdão é um ato de clemência de grandes almas que compreendem a indulgência e vivem a caridade. Perdoar é exercício diário. Quanto mais nos exercitamos, mais pacientes, mais compreensíveis nós ficamos perante as falhas do próximo para conosco. E é exatamente isso. O perdão, ele é um grande ato de clemência das grandes almas. O perdão verdadeiro, o perdão cristão. Lembremos que ontem nós conversamos um pouco mais sobre a indulgência e o perdão das pequenas ofensas que nos ocorrem no dia a dia. Aquelas coisinhas pequeninas, às vezes um olhar que alguém nos dá e nos ofende, às vezes uma palavra que a pessoa fala ali e a gente acolhe aquilo como algo que nos machuca, às vezes uma mentirinha, algo que alguém faz, às vezes é pequenino, mas que fere o nosso coração. Então ontem a gente conversou sobre ter mais leveza e indulgência perante esses atos, ou seja, relevando, tendo mais indulgência literalmente, deixando passar, porque não vale a pena a gente ficar se apegando a esses momentos e ruminando eles para a nossa vida. Só que hoje, o nosso foco aqui, já que ontem a gente refletiu sobre essas pequenas coisinhas que nos ofendem, que vale a pena a gente esquecer, perdoar e deixar passar, só que hoje o nosso foco aqui é refletir às vezes sobre grandes atos que nos ferem e que são extremamente dolorosos para nós. Não estamos falando dessas pequenas ofensas do dia a dia. Estamos falando aqui, às vezes, de atos mais drásticos que o próximo tem para conosco. De atitudes, de comportamentos, de falas que prejudicam a nossa vida profundamente, que ferem dolorosamente o nosso coração. Atos maiores, ocorridos que realmente são momentos muito dolorosos para o nosso espírito, que ferem a gente, às vezes ferem a nossa família ou ferem quem a gente ama também. E é sobre isso que nós queremos conversar aqui um pouquinho mais, porque perante esses momentos, que são momentos grandes e extremamente dolorosos, é de suma importância a gente ter o tempo como um remédio salutar para essas situações. Realmente ter o tempo. Vejamos só, muitas vezes é muito mais grandioso moralmente, frente a esses momentos que nos ferem os sentimentos, esses momentos pontuais na nossa vida, que às vezes alguém realmente não só atenta contra a nossa vida, mas também contra os nossos sentimentos, é muito mais grandioso moralmente a gente dizer que naquele momento a gente precisa de um tempo para digerir tudo que aconteceu.
A gente precisa de tempo para poder aquietar os nossos sentimentos, aquietar os nossos pensamentos e dessa forma racionalizar melhor tudo o que aconteceu. A gente muitas vezes perante esses ocorridos, a gente precisa de tempo para compreender, para digerir, para entender tudo o que aconteceu. É muito mais grandioso como aprendizes de Jesus a gente entender que a gente precisa de tempo para muitas coisas que nos ferem o coração. Vale muito mais o tempo do que o perdão imediato, mas o perdão só dos lábios. Aquele perdão que só se fala eu perdoo, mas que o coração ainda está cheio de rancor, que o coração ainda tem muita raiva, muita mágoa. Ou seja, não é um perdão verdadeiro. Vejamos, é muito mais proveitoso para a gente ter paciência conosco, com o nosso processo também de evolução. Muitas vezes a gente se cobra muito e se cobra até demais. A gente quer dar um passo maior que a perna no caminho da evolução. A gente lê sobre o Cristo, lê os ensinos de Jesus, vê o quanto Jesus foi misericordioso, piedoso e perdoou a todos em situações extremas, principalmente na sua subida ao Calvário. Vejamos esse perdão que é um amor ágape do Cristo. E nós, como aprendizes de Jesus, vivendo os ensinos do Cristo, muitas vezes a gente se cobra de uma forma irrealista, de uma forma que a gente, como eu disse, que a gente quer dar um passo maior que a perna no caminho da evolução. E aí a gente fica se cobrando, nossa, eu tenho que perdoar imediatamente, eu tenho que ser indulgente a todo momento, eu tenho que ser não sei o quê. Só que muitas vezes a gente ainda não consegue viver esse amor e esse perdão do Cristo. A gente está se esforçando. A gente está no caminho buscando viver, mas ainda para nós é difícil. Tem momentos na vida que são tão dolorosos que a gente não consegue ainda perdoar de imediato, esquecer de imediato. Nós precisamos do tempo para digerir. Então, o que nós queremos compartilhar aqui? A gente tem que ser realista com as nossas fraquezas. A gente tem que ser realista com o nosso interior. A gente tem que ser realista com o nosso espírito na posição de evolução e progresso que nós estamos. E o que é ser realista? É ter paciência com a gente. Perante esses atos muito dolorosos, ser verdadeiros, ser sinceros. Olha, precisamos de um tempo para digerir tudo. O nosso desejo é sim, chegar um dia nessa caminhada de abrir esse perdão de Jesus por todos, esse perdão ágape, esse amor que transborda do Cristo. Mas nós ainda somos pequeninos, estamos ainda nessa jornada. Então, vale muito mais, como dissemos, pedir o tempo. E nesse tempo que a gente diz, não é um tempo para a gente ficar estagnado. É um tempo para a gente meditar um pouco sobre tudo que aconteceu, da gente entrar em prece com Deus, entrar em comunhão com o nosso amado Pai, tentando compreender, pedindo uma inspiração para todo esse ocorrido que mexeu tanto com o nosso coração. Pedir para Deus uma luz, uma compreensão, e ir vivendo a vida sem nutrir ódio com o próximo, sem nutrir a raiva, sem ficar ruminando o momento. Ou seja, é um tempo que a gente tira de comunhão com Deus para compreender o que aconteceu, a fim de aurirmos o perdão, a fim de aurirmos a indulgência para esse momento. E muitas vezes vai levar um tempinho ainda para a gente aurir esse perdão. É muito mais proveitoso e verdadeiro a gente agir dessa forma do que a gente simplesmente falar assim, nossa, eu preciso perdoar, tem que perdoar a todo custo, então eu perdoo, desculpa, eu perdoo, e fala só da boca para fora. Sendo que o coração ainda tá com raiva e fica a todo momento ruminando aquele ocorrido, ruminando com raiva, com ódio, com rancor, aquela situação. Então, meus queridos amigos e amigas, tenhamos paciência conosco, tenhamos paciência com o nosso processo evolutivo e sejamos realistas. Haverá situações na nossa vida que irão nos machucar tanto que a gente precisará de tempo para esquecer, tempo para digerir e tempo para aurir o verdadeiro perdão, que é o perdão cristão,
que é o que Jesus nos convida. É muito mais valioso a gente aceitar esse tempo, aceitar o nosso tempo de compreensão das coisas, e lembremos novamente, não é um tempo para ficar estagnado, ruminando o que aconteceu, é um tempo para a gente ter comunhão com Deus para compreender melhor os fatos. Bom, meus queridos amigos e amigas, tenham todos um excelente dia. Vamos encerrar a nossa reflexão com esse ensino no nosso coração, tendo mais paciência com a gente, trabalhando sempre o amor, trabalhando a indulgência. E nesse momento desse tempo, não vamos ter ódio, não vamos ter raiva do outro que nos feriu tão profundamente, mas vamos pedir para Deus uma luz. A prece nesses momentos, gente, é um verdadeiro remédio para todos nós. A prece, a conversa com Deus, dele nos inspirar uma luz para a gente compreender isso que aconteceu, da gente ter um olhar mais sereno sobre os fatos, da gente conseguir racionalizar melhor, porque é compreendendo o que aconteceu, é realmente entendendo que a gente vai aos poucos esquecendo e a gente vai finalmente aurindo o perdão. E o perdão muitas vezes ele vem com o tempo. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, para nós que ainda somos aprendizes do Cristo, para nós que ainda somos almas enfermas, o perdão muitas vezes vem com o tempo. Mas a gente precisa exercitar ele e a gente também precisa buscar por ele. Bom, meus queridos amigos e amigas, tenham todos uma excelente quinta-feira, que possamos encerrar nossa reflexão com esse ensino no nosso coração sobre o tempo, que ele é um grande remédio. O tempo ensina a todos nós e ele é um grande remédio para curar nossa alma e também para nos inspirar ao perdoar. Fiquem em paz. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Que assim seja.